Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o LBCA Cast, o seu encontro com o mundo jurídico, as novidades, inovação e muitas atualizações. Eu sou Ricardo Freitas, sócio da LBCA, e hoje muito feliz aqui com meus dois grandes amigos, Samuel e Luiz Felipe, para trazer um conteúdo relevante para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo aí pelo seu canal da sua preferência. Samuel, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Muito bom estar com o Felipe aqui com você. Muito bom mesmo. Legal. Felipe, seja bem-vindo ao LBCA Cast. Obrigado, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom dividir a mesa aqui com o Samuel. A gente já se encontra aí nas redes sociais há bastante tempo, então prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom. Samuel, vamos começar com você. Conta, para quem está agora, eventualmente te conhecendo, a sua trajetória no mercado jurídico. Eu sei que nós temos outras afinidades, mas hoje vamos falar das afinidades do mercado jurídico, a sua posição atual e como que você chegou até aqui. Legal. Sou gerente jurídico na CIMED e mais de 15 anos aí no mercado jurídico. Acho que vai fazer daqui a pouco uns 20 anos aí de formado, né? Comecei minha carreira nos escritórios de advocacia. Eu fui advogar tarde já. Fui advogar tarde. Eu estagiei, né? Eu trabalhava em Bank Boston. Aí o Bank Boston foi comprado pelo Itaú, e aí eu queria estagiar, fui estagiar na Prefeitura de São Bernardo já no último ano, e depois eu fui para a carreira jurídica, e passei pelos escritórios. Casei cedo também, e precisava ganhar mais, passei por alguns escritórios, até que surgiu a oportunidade no Grupo Ultra. E ali no Grupo Ultra, dentro, trabalhando como advogado corporativo, foi onde eu me encontrei mais, trabalhando com o negócio, entendendo o negócio. Naquela época, me senti um pouco fora do contexto jurídico, porque eu vinha desse lado, né, bancário e toda essa questão, mas trabalhei dentro da área de contabilidade, fui estruturando toda a parte de Legal Ops ali no Grupo Ultra, por 7 anos, basicamente. Numa época que não se chamava Legal Ops, né? Não se chamava Legal Ops, era controladoria. E eu acompanhava já o Felipe, naquela época ele trabalhava na Sompo, salvo engano. Sim. E a gente estava começando isso ali, meados de 2015, 2016, 2017. E eu tive uma experiência muito grande ali no Grupo Ultra. Não sei se vocês se recordam quando teve o incêndio da Ultracargo em 2015, né? Então teve o incêndio da Ultracargo em 2015 e logo após o incêndio, as demandas jurídicas efervesceram, né? Então o incêndio jurídico começou e eu fui designado pela corporação para ser o coordenador de todas as demandas desse incêndio. E naquela época o pessoal guardava as intimações naqueles arquivos volantes. Falei, não dá para guardar. Deslizantes, né? Deslizantes, né? E não dá para guardar, a gente precisa fazer algo que seja rápido, né? Aqui. Então a gente já começou a estruturar todo um SharePoint, coisas assim que hoje são básicas, mas que naquela época estruturar por nome, quase que era um trabalho de biblioteconomia, né? E até pergunto, porque eu sou minha formação básica em direito tributário. E eu falo, por que eu vim fazer aqui? Porque aqui é ambiental, securitário, regulatório, criminal. Eu falei, acho que não vai conhecer ninguém que conheça de todos esses itens, vamos levar um tributarista mesmo. Mas o que fez a diferença ali foi esse gingado, né? Esse feeling assim, de organização. E aquilo foi muito importante para mim. Foi um ano muito intenso, foi um MBA bem grande, e dali então que eu consegui estruturar e começar a entrar nessa área mais de Legal Ops, essa área de tecnologia, aportar tecnologia, o que está acontecendo de tecnologia. Depois eu voltei para a Ultrapar, estruturando essas áreas, comecei a tentar fomentar a cultura de inovação, cultura de tecnologia por dentro do jurídico. Aí que eu conheci o Zavagli, aí que eu te conheci também, né? Aí que eu entrei para o jurídico sem gravata. Também comecei a dar aula em alguns cursos e nesse meio tempo a gente evoluiu muito. Acho que todo o mercado jurídico evoluiu muito, aí veio a pandemia. Aí no meio da pandemia todo mundo se viu tendo que se dar com a tecnologia e tudo mais. E em 2020 aceitei o convite para trabalhar na CIMED e trabalhar nesse plano de expansão da CIMED, digitalização do jurídico, todo esse contexto. Estamos aí, vai fazer 5 anos já, né? Que demais, que história de transformação, de readequação, de inovação. Muito bacana, né? Diversos, né? Você começa ali com a digitalização e novos desafios vão chegando. E vários ramos do direito. É por aí, Felipe? Muita mudança? A mudança é a constância, é isso? Eu acho que é isso. Minha trajetória é bem parecida, eu acho, com a do Samuel.
Eu também trabalhei em escritório pequeno, fui para um escritório grande, e dali eu tive a oportunidade para uma empresa, que na época era uma empresa familiar, a Marítima Seguros, era uma empresa ainda pequena. Ela foi comprada também, acho que é uma coisa que acontece bastante no mercado, ela foi comprada por uma grande seguradora, a Sompo. E ali no meio daquelas mudanças, tudo acontecendo, eu tive uma liderança, a gente teve alguma instabilidade ali, e eu me vi naquele momento como advogado sênior, diante de uma liderança nova, mas meio ameaçado. Aí eu falei, poxa, pra onde eu vou agora? Sabe naquele momento da sua carreira que você fica meio perdido mesmo, né? Aí eu fui procurar um coach e tal, aí eu me lembro até hoje, assim, na minha primeira sessão de coach, ela virou pra mim e falou, Luiz, você precisa estar preparado para sua primeira demissão. Eu falei, como assim minha primeira demissão? Eu tô aqui na companhia há 8 anos. Não, você foi lá para ganhar a promoção. Eu tô aqui na companhia há 8 anos, ela me fala que ele vai me mandar embora agora? Bom, enfim, aí eu falei, vou buscar novas coisas. E aí eu fui fazer o curso de gestão jurídica estratégica na FIA. Na FIA. Foi lá que nós nos conhecemos, né? Um abraço para a Fábia Cunha, que deve estar nos assistindo nesse momento. Foi ela mesmo, né? E ali, naquele curso, foi uma virada de chave para mim. Na hora que eu tive a aula contigo, a aula com o Cris Xavier lá, eu voltei, eu me lembro até hoje que eu voltei pra casa assim, já falando assim, é isso que eu quero pra minha carreira daqui pra frente, sabe? Era um advogado sênior, que cuidava de contratos, que cuidava de processos, mas eu vi essa tecnologia chegando, essa mudança do Legal Ops, e ali eu comecei a estudar muito, a entrar nesse mundo. Trouxe isso muito para dentro da Sompo, então comecei a fazer provocações dentro da Sompo, as coisas foram mudando lá dentro também, eles me deram a oportunidade de implementar ali um início de uma área de Legal Ops dentro da Sompo. A gente fez algum trabalho, fez alguns sistemas, alguma coisa, e aí veio o convite da Braskem, que é onde eu estou hoje como gerente de planejamento jurídico, estou há 4 anos na Braskem, fomentando inovação, tecnologia, essas questões lá. Que bacana, né? E é legal esses nomes, né? Controladoria Jurídica, Legal Ops, Eficiência Jurídica e Planejamento Jurídico, com certeza tem o 4º, 5º, 6º nome. E eu percebo, né, nas apresentações de vocês, nas histórias de vocês, que nós temos esse elemento em comum na nossa carreira, que é essa evolução da tecnologia, né? O exemplo do Samuel é bem bacana, porque eu lembro, Samuel, e fazer parte de um escritório, estou falando de 20 anos atrás, em que em um andar desse escritório era para as pastas. Porque o cliente exigia a pasta física, no papel, e literalmente um andar na Avenida Paulista, salvo engano, ali com 400, 500 metros quadrados de arquivo deslizante. Tinha até a brincadeira lá, pega a pasta da Colgate. Pega a pasta da Colgate. E o nosso receio naquela época era saber se o andar ia suportar o peso do arquivo. Só que a gente é muito privilegiado, eu sempre digo isso, nós estamos acompanhando a história sendo escrita novamente com a inteligência artificial, com as tecnologias. E eu queria entender de vocês isso, como é essa dinâmica, né? Porque algo também que nos caracteriza aqui é o aprendizado constante. Né? A gente está sempre conversando, se encontrando, mas sempre estudando, e a gente tem esse elemento que é a tecnologia. Eu queria te ouvir, Samuel, sobre isso. Como você vê a tecnologia nessa sua trajetória, né? O quanto ela tem sido importante no dia a dia e como que você faz para se manter update, atualizado com tudo isso, porque é difícil. Eu sempre fui muito curioso. Assim, eu nunca olhava um trabalho exaustivo e falava, poxa, como eu posso fazer isso de uma maneira mais simples e mais objetiva, mais assertiva? Eu nunca fui aquele cara que fica lá no escritório só para bater o horário, fingir que está trabalhando. Eu quero saber, eu quero fazer de forma efetiva, se dá para fazer de uma forma mais eficaz. Eu me recordo que lá no Grupo Ultra teve o refis da Copa em 2014. E era um dos primeiros desafios meus, e o gerente para qual eu reportava falou, olha, eu quero verificar todos os processos abaixo de 50 mil. E aí eu fui no sistema, e o sistema estava todo desatualizado. E eu tive que descer lá no arquivo e ficar olhando pasta a pasta. Na época eu acho que tinha uns 600 processos. Fui olhando pasta a pasta. E eu falei, não tem jeito, isso aqui não dá para eu fazer toda vez isso. Aí que vem, eu preciso organizar essa informação, preciso deixar essa informação de uma forma clara, quais são os objetivos. Então,
Aí a gente vai olhar para a tecnologia e como a tecnologia pode agregar, e de forma sempre curiosa, testando, conversando, interagindo. Tem que estar aberto a conhecer, não dá certo, ver o próximo, interagir, olhar para, por exemplo, falar com o Felipe. Eu acompanhava já o Felipe ou outros colegas no LinkedIn. O que esses caras estão fazendo? Eu lembro do Cláudio Bernardo, que eu mandei uma mensagem para ele, isso lá em 2017. E eu, Cláudio, o que tá fazendo? E aí depois, recentemente, a gente estava junto num podcast, falei, olha que legal. Então essa troca, ver o que o pessoal tá fazendo, o que tem de novidade, se antenar para isso, não ficar só focado ali no apagar o incêndio, você tem que focar em como resolver isso de uma forma definitiva, né? Mas eu confesso, Ricardo, assim, se manter atualizado não é fácil e tem aquele sentimento de que você não está nunca atualizado, né? Que você está perdendo alguma coisa. Principalmente hoje em dia com essa questão da inteligência artificial e tudo mais. Às vezes eu me pego, que eu trabalho com isso, que nem o Samuel falou, eu posto no LinkedIn e tudo mais. Eu me pego e falo assim, cara, o que está faltando para mim? Onde que eu preciso ir? Onde que eu preciso ver que eu não vi ainda? Tem algo que eu ainda não identifiquei? Tem algo que eu estou perdendo, sabe? Que as pessoas estão muito na minha frente. E aí o que eu faço para me manter update? Acho que é isso, é podcast, e aí escutar, fazer benchmark com os colegas. Eu gosto muito de fazer benchmark com os colegas, trazer os escritórios. Eu trago escritórios que a gente não trabalha, escritórios que tem coisas novas, empresas novas. Eu falo, poxa, às vezes tem empresa que eu sei que a gente não vai usar lá na Braskem, mas eu falo que vem aqui, apresenta pra gente, a gente precisa conhecer. Porque lá na frente talvez a gente use. As demandas mudam, né? E quando você está trabalhando dentro de um jurídico, você tem algo que é diferente quando você está trabalhando no escritório. Você pode chamar o mercado para dentro da sua casa e ouvir todo mundo. Então, você que perde que trabalha aí dentro de um jurídico. É uma dica aí, né? Você trabalhando no jurídico e não chama o pessoal para poder apresentar o trabalho, não faz um network, dá oportunidade também para esse pessoal. Isso você está perdendo oportunidade, né? E eu acho que uma coisa legal, Ricardo, também, que sempre fez a diferença para mim, foi tentar conectar as coisas, por exemplo, uma visão, exercitar sua visão sistêmica. Vou dar um exemplo prático que aconteceu essa semana. Todo mundo tá com essas questões dos bonequinhos, né? Com os desenhos de mangá. Eu olhei aquilo, aí eu perguntei para o ChatGPT, falei assim, Chat, quais tipos de desenho você faz? Eu faço esse. Aí eu vi lá, render 3D. A minha esposa é arquiteta. E aí eu falei, amor, meu amor, me dá aquele desenho que você faz lá no SketchUp e eu quero tentar transformar ele num render 3D, que é um trabalho que ela tem que dá uma dificuldade tremenda, contratava pessoas para fazer isso. Pedi pro ChatGPT, dei um comando, falei, transforma em render 3D dessa forma, utilizando esses critérios. De repente veio o render 3D de uma forma super rápida. E ela falou, nossa, isso aqui vai economizar um tempão. Então assim, todo mundo tá fazendo bonequinho. Mas aquele olhar, poxa, será que dá para fazer aquilo? Será que dá para fazer dessa forma? Eu acho que isso ajuda muito a gente conectar, né? E conversando com as pessoas, entendendo as dores, entendendo os problemas, isso faz com que a gente conecte as Essa é uma característica, Samuel e Felipe. A gente fala muito na LBCA, e o Solano de Camargo, nosso sócio fundador, sempre que ele tem a oportunidade de falar com o time, ele fala da importância da curiosidade. Ser curioso, testar, conversar com o GPT, com as cautelas, né, em relação ao compartilhamento de dados, mas ser curioso, testar, né, passar ali, você está no celular ou você está no notebook, você pode, deixa eu ver o que acontece, cria uma imagem. Então, e essa interação, Felipe, é muito importante, né? Eu já estive lá conversando com você algumas vezes na Braskem, é isso, deixa eu ver o que o mercado está dizendo, até para validar como eu estou e o que tem de novo. E agora eu quero ouvir de vocês, especialmente, sobre essa danadinha da inteligência artificial aí que chegou. O meu registro de estudo é de 2017, falar de ciências de dados e tudo mais, com o professor Savaglia, né, que fez aqui em São Paulo o primeiro curso de ciência de dados no ambiente jurídico, no IDP. Como que tem sido, Samuel, a sua experiência com a inteligência artificial? Olha, ela tem sido incrível, assim, a conexão, o conhecimento, o compartilhamento de ideias. Então você tem uma ideia, você é como assistente, né? É um assistente pessoal que potencializa a sua entrega de uma forma muito contundente e robusta, né? Principalmente as versões mais atualizadas aí do ChatGPT, que é a ferramenta que eu mais uso hoje.
E tem sido muito mais hoje como um assistente. E a gente tem utilizado, assim, eu tenho tido muitas ideias, ainda estou propagando, aí ganhando força para que seja aplicada aí nas empresas, na empresa que eu trabalho, da ideia dos agentes de IA. Né? Então, de você conectar esse conhecimento, trazer esse conhecimento com sistemas que nós já temos, organizar de uma forma mais estruturada, esse hoje, para mim, é o grande desafio de colocar em prática. Né? Eu tenho conversado com algumas empresas no mercado, não tenho ainda visto algo muito efetivo acontecendo, mas no que tem de assistência para um advogado, eu como advogado, para minha esposa que é arquiteta, para um administrador, um contador que sabe usar, é tremendo, assim, é revolucionário, e a gente tem que testar isso na prática de uma forma bem estruturada. Estava até falando, Felipe? Eu acho que é isso mesmo. Eu não vejo dentro da empresa que eu trabalho hoje, a gente não usa ainda de maneira estruturada a inteligência artificial para grandes projetos. A gente não tem um projeto grande, eu acho que as coisas estão começando, a gente vai investir nisso agora. A gente conversou um tempo atrás, né, da dificuldade que a gente tinha no começo, a gente até travou para todos os funcionários a utilização da inteligência artificial por conta dos dados, e aí depois a gente conseguiu segmentar os dados e a gente usa o Copilot só com os dados que ficam dentro ali da empresa. Mas eu uso muito como assistente pessoal também. Outro dia teve uma questão engraçada que eu tinha que escrever a estrutura da minha equipe. E é coisa simples, né? Sou reporto direto, tal. Aí eu escrevi e falei, ficou bom, mas deixa eu ver como que vai ficar. Eu pus lá no Copilot, ele me devolveu, eu falei, nossa, como ficou mais claro isso daqui. É impressionante, assim, a qualidade que ele dá. Então, como assistente pessoal, essas coisas eu tenho usado muito. Eu tive uma experiência, Ricardo, que foi num projeto grande que a gente precisava endereçar uma resposta. E o que eu senti? Eu já tinha todas as ideias, então coloquei ali, ele me deu uma primeira resposta, mas não uma primeira resposta legal. Mas aí você vai conversando, vai interagindo, até que ficou algo tão incrível assim que eu falei, olha só. Então, o cuidado que tem que ter, que a gente hoje tem experiência para poder refinar, entender se está adequado ou não. Fico bastante preocupado com quem está começando a carreira, utilizando isso e sem filtros, porque vem de uma forma muito contundente e parece que é verdade. Eu já vi ela até inventando a linha de artigo, né? Então, precisa ter um feeling muito grande na utilização. É um canhão na mão. Sim. E quem sabe utilizar... Eu acho que quando a gente fala de IA, Samuel e Felipe, pensando agora, ela é uma grande jornada. Uhum. Você precisa construir essa caminhada com cautela, com curiosidade, mas com cautela para aprender, né? A gente aqui, eu gosto de ouvir, né? Dizem que os advogados, a gente fala muito, escuta, assim, ouvindo vocês, né? A gente fala de assistentes, né? Como o GPT, e depois a gente fala de agentes que já realizam tarefas. Você tem um salto na tecnologia da inteligência artificial em muito pouco tempo, historicamente, né? Você vai falar de 2 anos, de 2 anos para cá que a gente fala de GPTs e LLMs, e agora a gente está falando de agentes que podem realizar tarefas para a gente, né? E a gente, nessa jornada, precisa entender os cuidados. Poxa, será que eu consigo desenvolver uma inteligência artificial que vai consultar um banco de dados específicos, com uma tecnologia RAG, por exemplo? Eu falo isso porque na LBCA, a gente desde 2019 tem feito o que hoje já é considerado uma exigência pela União Europeia, que é o letramento, né? Ensinar desde o mais básico a essas evoluções da inteligência artificial para os colaboradores. Primeiro, para não ficar com receio, para não ficar com medo. No último relatório, nesse final de semana, né, pela curiosidade, estava relendo, e para nossa conversa, né, vocês de altíssimo nível, o relatório do Fórum Econômico Mundial, que o saldo vai ser positivo em termos de oportunidades de trabalho. Sim. Ou seja, a inteligência artificial, ela de fato elimina algumas atividades, mas ela cria muitas outras. Sim. Então ela tem um potencial de trabalho muito grande. Então a gente precisa ver isso não como uma corrida de 100 metros, né? Mas uma grande maratona, em que a gente vai aprender, vai se desenvolver. E hoje, né, nessa época, a gente está gravando essa nossa conversa aqui no início de abril. Recentemente a Microsoft completou 50 anos. Olha só.
Né? E é legal ver essa evolução, a gente pelo menos nesses últimos 25, vamos dizer assim, da nossa vida profissional. E o presidente falou, olha, todos agora somos programadores. Todos. Né? Então, claro, existem os programadores mais experientes, mas isso vindo dele, né? Então nós, advogados, a gente já falou sobre isso, né? Somos advogados engenheiros, Felipe, advogados Sim. programadores. Sim, Então a nossa atividade, ela está se remodelando, né? Nessa grande estrada, nessa grande jornada. Sim. É por aí, Felipe? E o que eu vejo é assim, né? Os advogados, a gente é uma categoria que a gente tem uma aversão à inovação, à tecnologia, né? Eu acho que está mudando esse cenário, acho que até pelo crescimento aí de legal operation e tudo mais, a gente está conseguindo mudar um pouco, mas talvez essa seja a nossa impressão, porque a gente está numa bolha. Mas quando a gente olha para fora, a gente vê aí numa versão. Quando você vai conversar com um advogado que a gente está acostumado, mas aquilo lá, na hora que eu vou usar o GPT, ele cria, ele alucina. Poxa, ele alucina, mas será que não é você que tem que revisar? Aquilo lá, ele é um facilitador, mas ele não é o fim em si, né? Você tem que ir lá, você tem que revisar, você tem que ter o seu olhar. Ele nunca vai substituir, né? Ele vai substituir as tarefas repetitivas, aquilo lá, o que a gente sempre cansa de falar, né? Que é um facilitador. Então eu vejo isso, eu acho que dentro do universo jurídico, a gente... Agora vem as questões das IAs mais focadas no jurídico, né? A gente já está vendo algumas empresas aí fazendo. Eu acho que ainda tem uma evolução grande para vir. E saindo agora exclusivamente da inteligência artificial, porque se a gente deixar, a gente fica aqui literalmente o papo todo. Esse novo mundo chamado de Legal Ops, de controladoria, de eficiência, de planejamento. Eu, como sou das antigas, muita coisa já existia, né, com outros nomes. Eu sempre gosto de dizer. Mas talvez a grande conquista, né, desse mercado de Legal Ops é o reconhecimento. Uhum. No passado, as pessoas, vamos falar das pessoas que elas estão no centro, né, da nossa atividade, elas não tinham o reconhecimento que elas têm agora e o devido e justo reconhecimento. Sim. Lá na LBCA nós temos sócios responsáveis pela área de Legal Ops. Nós temos uma sócia responsável pela área de sandbox, de inovação. Então eu acho que esse é uma grande diferença, independente da nomenclatura, né? Sim. Dessa valorização, né? Profissionais como vocês, gerentes de projetos, gerentes de planejamento jurídico. Mas eu queria que vocês sintetizassem como é essa dinâmica de um profissional que, além de saber o direito, além de saber inteligência artificial, tem que dominar, né, todos esses temas, vou mandar lá clock, né, do Legal Ops. Samuel, como que é essa dinâmica? Porque tem muito mais coisa do que a inteligência artificial. Eu acho que essa definição ela é muito importante, né? Recentemente a FGV fez até um estudo aqui no Brasil trazendo como que as empresas estão se organizando, né? Como o Felipe hoje tem uma posição, né, dentro de uma grande empresa nesse contexto, outros jurídicos menores às vezes ainda não têm uma posição nesse contexto, mas é uma oportunidade incrível para tudo que se conecta com a tecnologia e o jurídico, que você tem esse olhar. Né? Eu venho da área tributária, né? Fiz MBA em gestão tributária, trabalho ainda com contencioso tributário, planejamento tributário, e na área tributária começou a existir sempre a área de tax transformation, né? Que é uma área também, porque o tributário no Brasil é muito complexo e sempre dependeu de sistemas incríveis, robustos, e tinha já essa dinâmica de apuração do tributária, de toda a tecnologia. A área de Legal Ops, ela entra no jurídico e vem essa área, vamos pensar, de Legal Transformation. Então, por mais que às vezes você ainda não tenha um gerente de Legal Ops, você não tenha uma área de Legal Ops, você precisa ter a mentalidade do Legal Transformation. Todo mundo precisa estar encabeçando essa transformação, mas é importante que tenha um dono. Esse dono seja de uma área que necessita, às vezes em empresas menores, a área trabalhista que demanda mais, então você precisa ter esse olhar. Sem a tecnologia você fica para trás. Acho que essa é a dinâmica que hoje eu vejo no mercado. Muito bom, muito importante. Uma dica bem pontual. Se ainda não está estruturada, crie essa atividade de pensar numa inovação, numa transformação. Sim. É por aí, Felipe? Mas o que eu vejo é assim também. Quando eu converso muito com as outras empresas, eles vêm também, nos procuram para falar, o que você faz aí na Braskem, Luiz? Quando a gente olha,
o modelo de Legal Ops que eu aplico na Braskem não é igual o modelo de Legal Ops que vai apresentar na outra empresa, na outra. Eu acho que uma dica básica é comece, porque sempre tem que começar, e comece pelo básico, por aquilo que está na sua mão ali, os quick wins mesmo, sabe? Então tem empresas, poxa, precisa organizar os dados? Precisa organizar os dados. Precisa organizar os pagamentos? Enfim, vê qual é a necessidade da sua empresa, vê aquilo que os advogados, as outras áreas estão precisando que alguém assuma. Eu acho que a área de Legal Ops é muito isso, sabe? Olhar as oportunidades e não ter medo de pegar aqueles processos, de melhorar, de implementar uma tecnologia. E a gente fala muito de sucesso, né, Ricardo? Mas a gente tem fracassos também. A gente erra, porque a gente vem e só fala do sucesso. Mas é isso, é testar. A área de Legal Ops, ela tem que testar, ela tem que começar. Eu acho que esse é o ponto. Como o Samuel falou, se não tem uma pessoa... seja essa pessoa, vai lá, começa a fazer o processo, começa a implementar e vai evoluindo. Cria um grupo de trabalho, organiza ali com todo mundo, começa... nas minhas experiências foi bem assim. Eu nunca tive uma cadeira, agora eu sou o gerente de Legal Ops, mas eu sempre incuti essa mentalidade de transformação. E aí a gente vai para Seguro Garantia lá atrás, que a gente implementou, ERP jurídico implementado de uma forma correta, com os clusters adequados para que gere os dados devidos lá atrás, CLM de contratos, então várias inovações aos poucos que a gente vai estruturando. E aí o que é importante? É não se perder. Depois de estruturado, não é abandonar lá. Esse é o grande desafio. E por isso é tão importante uma área que olhe para isso. Porque a governança da informação, se não tem gente olhando para isso, daqui a pouco você não tem informação, só tem bagunça lá. Aí vai fazer migração de sistema. Migração do quê? De bagunça para bagunça? Aí tem área... eu vou cancelar com esse sistema. O problema não é o sistema. O problema é a área, é interna, é a utilização. Então, acho que esse é o grande desafio de mentalidade do advogado ainda, né? E eu acho que quando você vai para dentro do jurídico, ninguém quer lidar com sistemas. Os advogados mais tradicionais, eles querem saber do processo, eles querem saber da tese, eles não querem olhar para o sistema, ser o hard user do sistema. Então, tem que ter alguém que assuma esse papel. E se a pessoa estiver ali dentro dela, se ela tiver esse desejo, eu acho que é uma oportunidade. Acho que é uma área de Legal Ops está crescendo muito. Eu acho que a gente ainda tem uma demanda grande por profissionais nessa área. Quando você tem um bom profissional, ele é cobiçado por outras empresas, né? Então é difícil você encontrar profissionais já seniors nessa área. Uma mensagem específica aqui para quem está nos assistindo. Olha, se você mandar uma mensagem para o Samuel, para o Felipe, pelo LinkedIn, eu garanto para vocês que eles vão responder. Com certeza. Porque o mais bacana desse nosso papo é ver o quanto eles estão compartilhando o conhecimento com dicas precisas, atividades. Eu lembro, Felipe, quando a gente esteve juntos lá na FIA e tinha um professor dos professores, né? E a recomendação como professor que eu recebi de um professor sempre traga para o aluno alguma coisa que ele possa aplicar no dia seguinte. E o que vocês estão fazendo aqui hoje é uma verdadeira aula para quem nos assiste. Então, são ensinamentos elementares, básicos, para que você, hoje, amanhã, você possa iniciar ou aprimorar o seu Legal Ops. Porque aqui são pontos, são itens, são atividades do Legal Ops, mas tem uma que me chama muito a atenção, que é a questão dos dados. Uhum. Eu acho que uma boa área, essa área que pode ter diversos nomes, e eu não vou dizer que se chama Legal Ops, porque ela pode ter outros nomes, mas esse time que pode se unir ainda informalmente, sem o cargo, ele precisa se preocupar com os dados. O Samuel deu um exemplo lá de trás, quando nós éramos muito novos, que o processo era físico, que a pasta era física, em que nós advogados precisávamos ir até a pasta, abrir a pasta, consultar. Muita coisa avançou. Não significa que hoje você não tem que fazer isso nos documentos, Uhum. Mas o ideal, acho que eu queria considerar isso como uma dica inicial. Qual item dessas atividades, que na mandala da Clock tem as 12 atividades, a gente pode falar de cadastro, a gente pode falar de gestão do conhecimento, a gente pode falar de pagamento, a gente pode falar de tecnologia, a gente pode falar de sistema, e a lista não para. Mas seria esse o item, dados, que esse profissional, que essa equipe comece a dar uma atenção especial para os dados, porque se ela tem como objetivo gerar um indicador, gerar um dashboard, gerar um relatório, começa nos dados. Exatamente. Se quer ter uma governança, começa nos dados. E por assim, aí, cara, Samuel? O que eu vejo?
eu sou daquela máxima, desconfie de quem tem muita certeza de tudo, sabe? E tem muito advogado que se pautou sua carreira com aquela postura um pouco arrogante até e petulante de não, é isso aqui, aquilo, dessa forma. E esse advogado, ele precisa, eu acho que a confiança é sempre importante, você ter a confiança, você passar com confiança é extremamente importante. Só que hoje você tem que ter os dados amparando aquela recomendação que você está trazendo. Então não adianta você passar algo com confiança numa reunião e de repente pedir para sua área de legal office entregar um relatório e esse relatório não ser consistente. Isso vai perdendo a credibilidade. Exato. Então, para que um jurídico tenha credibilidade, os dados precisam estar amparando as decisões jurídicas. E isso é extremamente relevante, a organização desses dados internos da companhia. Eu lembro que eu deparei com uma transição, uma pessoa que já trabalhava há 25 anos na empresa, e ela falava assim, não, mas nós nunca perdemos isso. Aí eu fui lá na Data Lawyer e coloquei, eu falei assim, eu achei 20 casos. E aí eu falei, mas doutora, localizei aqui 20 casos que nós perdemos. Pro Caio, hein? A gente precisa cobrar o Caio como patrocinador do programa. É isso aí, E naquela... Eles estruturaram, pensaram muito bem aquela ferramenta mesmo para... E eu localizei 20 casos. E aí estruturei os dados, fiz uma planilha e falei, perdemos 20 casos. E aí, como ela passava aquilo com tanta informação que a empresa estava agindo daquela forma... Mas os dados mostravam mostraram o contrário. E aí a gente colocou, não estou contra ela. Quer continuar dessa forma? Ok. O risco é esse, olha, pode ser um risco pequeno. Mas existe, ele está aqui, já tivemos 20 casos no nosso histórico, né? Eu ouvi num podcast até muito interessante, um gestor, no CEO, acho, que ele fala assim, se você vem conversar comigo para mudar minha opinião, traga dados. Porque se você tem a sua opinião, eu tenho a minha, prefiro ficar com a minha. Entendeu? Boa. Então me traga dados. Eu falo muito... Pra fazer 2-1, né? A minha opinião é a sua, tá 1-1. Vamos deixar os dados decidirem. Quando você tem os dados decidem, Ricardo. Você não precisa pensar, tá ali. Você tem um dashboard bem estruturado, tá ali, a decisão tá ali, é só você olhar os dados, né? E eu acho que essa é a dificuldade. Aí o pessoal fala, no jurídico é muito isso, né? Eu preciso de um BI. Tá bom, eu te dou o BI, mas me dá os dados. Cadê os dados? Os dados precisam estar estruturados aqui. Porque se entrar dado ruim, vai sair dado ruim. Não tem como. E às vezes o pessoal, essa é a questão de formação do advogado. O advogado precisa ter uma formação, uma mentalidade estruturada em processos. E muitas vezes o advogado já é advogado, vai para a faculdade de Direito porque ele não gosta de matemática, não gosta de estatística, não gosta dessas coisas. Mas hoje isso faz parte do dia a dia do advogado. Então ter a mentalidade de processos, de estruturação de dados... é essencial, né? Sem isso a gente... E tem aquela brincadeira, né, Samuca? Meus amigos de infância falam assim, quando o Ricardo vai responder como advogado, ou começa como depende, ou veja bem, né? Não responde A ou B. Responde, pode ser aqui, pode ser aqui. Isso. A gente precisa trocar esse subjetivismo que a gente aprendeu, não, porque as humanas, né? Nós somos de humanas. Só que o direito agora é muito preciso. Exato. Alguns números, né? Tem um dos clientes da LBCA que quando a gente cadastra inicial, nós cadastramos 147 campos. Olha. Ou seja, 147 dados. E agora, né, fazendo reuniões, né, de apresentação de escritório para alguns segmentos, a primeira pergunta que fazem é, ok, qual é o índice de improcedência da LBCA nessa carteira? Né? Então, às vezes a gente chega com alegria e fala, olha, nessa carteira nós temos um índice de 70%. Em relações de consumo isso é muito alto. Isso não em todas as relações de consumo. Então, recentemente, né, eu fui informado e a gente ficou muito feliz no escritório que com a inteligência artificial, numa carteira específica de consumo, a gente conseguiu subir em 25% o número de improcedência. Isso movimenta tudo. Movimenta o escritório, porque às vezes a gente atribui a nossa remuneração ao resultado da demanda, e muda o jurídico, porque o jurídico também tem as metas. Então a gente costuma dizer que existem perguntas de elevador. Né? A gente no escritório tenta ajudar os nossos clientes a sempre estar preparado para as perguntas de elevador. Quantos casos esse mês? Encerrados e novos? Quantas vitórias? Né? O que aconteceu assim de prático? Que é a pergunta, Samuel, eu acredito que você possa confirmar, que o presidente vai fazer. Né? Aquela pergunta rápida. Por isso que esses dados, além de precisos, eles precisam estar disponíveis, de fácil acesso. É por aí? É por aí.
É totalmente, assim, insistir no erro de uma forma consciente é ruim. Ninguém gosta de insistir no erro de uma... Tem até aquela teoria do direito criminal, a cegueira deliberada, né? Assim, então não me tragam os dados, eu prefiro continuar no erro. Porque quando você leva os dados, você fala, meu, tá aqui, mais dados, mais dados, mais dados. E essa é a questão. Você não está levando para o lado pessoal, você está levando para o lado dos dados. Então a sua recomendação, seu parecer, ele não é um parecer baseado só na doutrina, e não é numa decisão. Tem pessoal que fala jurisprudência e coloca uma decisão ali. Hoje você consegue examinar o que é jurisprudência. Tem gente que fala assim, as jurisprudências. Não existe as jurisprudências. É a jurisprudência. O que é a jurisprudência, senão a jurimetria aplicada àquele tribunal ou ao contexto brasileiro? Então a jurisprudência, hoje com as ferramentas de tecnologia e jurimetria que a gente consegue, ou estudos específicos contratados, eu consigo colocar o que é a jurisprudência. Isso ajuda muito a gente na questão tributária, se eu vou tomar uma decisão de forma administrativa, ou se eu vou para o judiciário, ou ao defender, né, a gente vê os leading cases, né, sendo defendidos pelos escritórios. Todo estudo de jurisprudência é essencial, não tem mais uma decisão isolada. Não, é o que a jurisprudência está sendo confirmada aqui com a jurimetria atrelada. Né? E Samuel e Felipe, quando a gente fala de legal ops, né, esse crescimento dentro dos jurídicos, há também uma remodelagem, uma mudança no papel do escritório. Né? Eu queria ouvir de vocês que contratam, né? Os dois já tiveram passagem por escritórios, mas hoje estão literalmente do outro lado da mesa. Na percepção, na visão de vocês, né, qual deve ser o papel de um escritório que dá o suporte para vocês hoje, né, 2025, no que eu chamo de a era da inteligência artificial? Como que esse prestador de serviço, que ora a gente fala que ele está externo, mas ele é cada vez mais interno, né? Como que ele deve se portar? Qual que é a importância desses escritórios que ajudam hoje vocês no dia a dia das corporações? Eu vejo o escritório como uma parceria mesmo, Ricardo. Eu acho que o escritório, até por não estar numa estrutura que nem lá na empresa, pra gente testar alguma coisa é muito mais difícil. Eu acho que o escritório ele tem mais liberdade para testar, ele tem mais liberdade para trazer pra gente. Eu vejo o escritório como um parceiro mesmo. Eu gosto dos escritórios que venham e nos provoquem, falam, olha, vocês não estão vendo isso, olha, aqui a gente tem uma oportunidade. Então, essa parceria, o escritório tem que ser esse agente, tem que ser uma extensão do jurídico interno, sabe? Eu vejo dessa forma. Proatividade, na sua visão, Felipe, seria uma principal característica hoje nessa velocidade de mercado jurídico que a gente se encontra? Para mim faz toda a diferença a proatividade do escritório. O escritório que vai lá, que tá sempre, que cutuca, que fala, olha, é isso daqui vocês não estão vendo. E outra, que é difícil, você pensa que é fácil, mas o escritório que vem com dados. Porque tem escritório que vem com achismo, que vem com eu sou melhor, estou ganhando mais. Está ganhando mais com base no quê, né? A gente falou lá fora também, voltando um pouquinho para os dados. Os dados são libertadores, né? Na hora que você tem os dados, cara, tá ali. Então o escritório que vem com o dado, que vem com as novidades, com a inovação, eu acho que eles saem muito na frente. Muito. Eu tive que tomar algumas decisões na esfera tributária. E eu perguntei para alguns escritórios como que aquele cenário se encontrava. E foi totalmente a diferença dos escritórios que tinham mapeado todas as ações. 2 deles tinham feito isso, dos 5 que eu questionei. Os outros 3 não. E olha a diferença, né? Quando a gente precisou contratar um parecer, a gente acabou optando por um dos 2 que tinham aquela estrutura toda mapeada dos casos. E isso fez com que a gente falou, porque o tributário muda muito. E ano passado a gente viveu mudanças tributárias muito, muito drásticas, né? E eu vou entrar com uma ação, não vou entrar com essa ação, como é que está o contexto? Então mapear isso é muito relevante, né? É muito relevante. E as ferramentas de jurimetria, elas precisam focar nas sentenças e nas decisões interlocutórias também, né? Porque eu vi algumas ferramentas que só focavam nos acórdãos e não adianta muito. Eu posso ter ali algo no acórdão, mas eu quero saber como que o judiciário está se comportando nas sentenças. Como na pandemia foi muito relevante isso.
a gente precisava tomar algumas decisões e saber como que os juízes estavam decidindo. As ferramentas de jurimetria que aplicavam ali as decisões nas sentenças trouxeram uma rapidez maior, porque até esperar o caso da pandemia ir para o judiciário, para o tribunal, né? Então o escritório que tiver atrelado essa questão da jurimetria, aportar, e como o Felipe falou, ser provocativo. Às vezes, no jurídico interno, em alguns escritórios, poxa, a gente tem que ficar provocando toda hora, a gente tem que buscar o caminho. É ótimo que é nosso trabalho, mas às vezes a gente está tão em um projeto aqui, outro ali. Quando o escritório vem, nos alerta, coloca, eu acho que isso é muito importante. Porque hoje é possível a gente fazer a jurimetria interno? É possível, mas, poxa, o escritório está lá. Não é mais fácil o escritório fazer? Eu não precisar ter essa questão para mim, né? Eu acho que os escritórios serem proativos mesmo, mostrarem pra gente, olha, tá caminhando pra cá, vamos por esse lado. Eu transferi, de repente o escritório está cuidando de um grande tema, um caso estratégico. Poxa, eu que tenho que ficar acompanhando como esse tema está se comportando no judiciário, por que o escritório não faz esse acompanhamento, sendo que eu passei esse caso para ele, né? E já me aporta com essas questões. Uma proatividade jurídica, uma proatividade tecnológica, uma proatividade de inovações. Muito bom, muito bom. E agora vamos falar de Jurídico Sem Gravata e CLOC, respectivamente. Samuel, você está fazendo parte agora da diretoria do Jurídico Sem Gravata. Eu também tenho a alegria de fazer parte, dividir essa jornada com você. Conta um pouco, né, desse instituto. Com certeza outros convidados vão, né, também sentar aqui na bancada do LBCA Cast. Mas para você a importância, né, de estar ali lado a lado com outros executivos jurídicos de empresas e de escritórios, o quão é importante isso? Eu acho que essa troca do jurídico sem gravata é muito relevante. Então, o próprio nome diz, aí eu já vim sem gravata aqui. Faço já o convite para o Felipe participar lá conosco. Já tem dois padrinhos aqui. Já tem dois padrinhos. Vamos lá. O jurídico sem gravata hoje ele visa proporcionar para todos os associados essa troca e essa ideia de um jurídico próximo ao negócio, um jurídico que tenha um olhar para o negócio, atrelando tecnologia, e como a gente pode agregar dentro de um jurídico interno para os nossos negócios, né? Então isso tem sido muito relevante. Eu lembro quando eu entrei em 2020, foi bem na pandemia, e eu não conhecia ninguém pessoalmente ainda, e para mim foi assim transformador vir pelo Gustavo Biglioli, né? Sim. E ele estava numa palestra que a gente participou juntos ali, eu vi ele falando do juiz, falei, é esse pessoal que eu quero conhecer, eu me sinto assim. Quero vestir essa camisa aí. Quero tirar essa gravata aí. E foi muito legal. E além da amizade que a gente tem, do contexto que a gente cria, essas trocas são transformadoras. E hoje o grupo, ele funciona assim, a gente, cada um dos membros pode indicar novos membros, né? Então, ao indicar novos membros, ele é destinado a gestores jurídicos, né, que ocupam cargo de gestão, para troca sobre as melhores práticas de gestão jurídica. Começou lá em 2015, com um grupo sobre gestão jurídica lá do INSPER, né? O Flávio, né, a Luciana, o próprio Gustavo, e foi fomentando, e a gente está aí, vai fazer 10 anos esse ano. Cada vez maior e mais sólido. E os grupos também de Legal Ops, né, Felipe? Hoje a gente tem a CLOC, existem alguns outros. O que você tem a dizer da importância desse networking estruturado, né, e também com muito conhecimento associado? Eu acho que são muito importantes, só que, de novo, a gente volta para aquela questão de você ter o sentimento de que está perdendo algo. Eu acho que você precisa escolher um para seguir ali e para trocar. São importantes, não sei se você tem, mas eu tenho muitos grupos de Legal Ops no celular. Eu não consigo acompanhar todos. Então, assim, é difícil. Eu acho que você tem que escolher um que você realmente goste de conteúdo, que você tenha. O Jurídico Sem Gravata, agora eu vou conhecer a convite de vocês, acho que é uma coisa importante, mas eu acho que você tem que estar antenado, tem que estar olhando ali o que está acontecendo. Muitas vezes no grupo eu vejo coisas interessantes, me conecto com pessoas, eu estou fazendo esse projeto, o que você acha? Eu me conecto com a pessoa no privado ali para conversar, então eu acho que fomenta muito essas trocas. O Jurídico Sem Gravata eu acho que é mais antigo, né? Tem uma história maior, eu acho que é uma boa oportunidade aí. Quero conhecer. Legal, vai ser muito bem-vindo. E por falar em história, eu gosto sempre de, quando a gente caminha para o encerramento da nossa conversa, que a gente deixe uma mensagem para os mais jovens, né?
para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão em dúvida. Esse final de semana tive uma conversa com meu filho sobre fazer direito ou outras faculdades, né? E tenho certeza que tem muita gente nos escutando. Essa semana vou fazer uma apresentação em Bragança, né? Um evento da OAB Bragantina, e vou falar sobre inteligência artificial. E ouvindo e conversando com essas pessoas, a gente encontra aqueles profissionais da área jurídica, os mais desanimados, aqueles que estão tocando a vida, e alguns como nós, né? A gente gosta do que faz, a gente está feliz com a atividade que a gente escolheu, ainda que aquela ideia inicial de advogado pura, né, do direito, tenha ficado para trás. A gente continua estudando, mas hoje, de fato, e ouvindo vocês dois e vendo a minha trajetória, é um pouco diferente do que a gente desenhou. Então eu queria que vocês colocassem, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, dicas básicas, conselhos para aquele jovem advogado, para aquele estudante de final ali de graduação, para quem já tem 2, 3 anos de formado, vou me especializar, vou para o Legal Ops, vou me tornar um engenheiro de prompt jurídico. O que vocês diriam como conselhos finais? Eu vou ficar pensando aqui. Eu posso... Para o mais jovem, isso, para o mais jovem. Eu acho engraçado, né, Ricardo? Porque hoje, se você perguntar para minha mãe, acho que ela fala que eu nem sou advogado mais, né? Porque a gente, apesar da formação... Tu já saiu de casa sem gravata? Já saí de casa, né? Exatamente. Então ela já não acha mais. Mas se eu puder dar um conselho pro jovem, eu acho que se você gosta daquilo, se você gosta do direito, gosta do Legal Ops, comece, faça. É aquilo que eu falei desde o começo. Tem que ter um pontapé inicial, sabe? Não escute o que os outros estão falando. Hoje eu sou muito feliz nessa área que eu encontrei dentro do direito. Eu acho que o direito dá um leque de opções muito grande, desde concurso público até escritórios, departamento jurídico. Acho que você tem que encontrar o seu lugar de potência. Qual é o seu lugar de potência? Poxa, o meu é dentro de empresas, ajudando as empresas a evoluírem ali na questão do Legal Ops. Não é para todos? Talvez não, né? O mercado jurídico hoje também está aberto para outras profissões, outras formações, né? Então tem muito administrador, muito engenheiro trabalhando dentro do mercado jurídico. Na minha equipe, por exemplo, eu não tenho nenhum advogado. Eu tenho 9 pessoas e nenhum advogado. Então eu acho que o mercado jurídico está aberto, mas se você está se formando, acho que você tem que encontrar o seu lugar. O que você gosta, aonde você quer trabalhar. E comece. E uma dica assim, começo de carreira não é a hora de você ganhar dinheiro, né? Então, assim, escolha pelo que você quer para o seu futuro e não o que está te pagando mais naquele momento. Então, não vai aceitar um estágio de tributário se você está pensando em trabalhar com Legal Ops, entendeu? Você tem a reforma tributária, né? Entendeu? Tem algumas coisas ali que no começo de carreira que você faz as escolhas, né? Mas aí você me falou para dar pro começo de carreira, mas acho que tem muita gente nesse meio de carreira também, nessa insatisfação, transição, né? Querendo pivotar, e eu acho que é isso também. Sempre é hora de fazer essa mudança, sabe? Porque eu mudei lá de um advogado sênior, estabelecido numa empresa grande, para um Legal Ops ali já com meus 30 e muitos anos, entendeu? Então, vou fazer até uma brincadeira com o Samuel. A gente, além de pivotar a carreira, pode pivotar time de futebol, Samuel, mas não precisa responder agora. Eu vou deixar para depois a gente nos bastidores aqui a gente fala sobre isso. E na sua visão, Samuel, que conselhos para os jovens? Estude muito e não estude só direito. Seja curioso, esteja antenado e converse com pessoas mais experientes. Não deixe o desânimo dos mais experientes te desanimar. O direito ele é inerente à sociedade, às relações humanas, e ele sempre vai ser relevante, né? Então quem está, poxa, eu vou fazer direito? Esses dias eu estava conversando com minha filha. O direito ele é extremamente relevante. O que vai acontecer? Talvez a gente hoje tem um número muito grande de advogados no Brasil, número muito grande de instituições de ensino de direito, e talvez isso diminua, não faça mais tanto sentido tantos advogados no Brasil, mas advogado sempre vai ser necessário. As pessoas vão estar sempre fazendo relações jurídicas, M&A, estruturando dados, a leitura desses dados, a interpretação desses dados, trabalhando com tecnologia voltada para o direito. A gente vê aí o judiciário, tem área pública, tem área privada, tem uma infinidade de opções. Então, não desanimar
e ser resiliente. Ser resiliente a ponto de você estar aberto também a novas influências, a deixar a sua carreira ser moldada também pelas oportunidades que você tem. Se você é herdeiro e pode escolher o que você vai fazer, né, é uma coisa. Agora, se você precisa trabalhar, precisa ganhar seu dinheiro, se sustentar, trabalhe de forma resiliente e entenda as oportunidades. Quando aquele local, de repente, não faz mais tanto sentido, porque não está mais agregando tanto para você, e de repente você pode ir para um outro local, converse com pessoas mais experientes. Hoje o LinkedIn, eu fui ter meu LinkedIn não faz tanto tempo assim. Hoje um jovem, ele já tem o LinkedIn dele ali, faça o seu LinkedIn, procure novos contatos, vá em palestras, quantidade de palestras online, palestras presenciais, é muito relevante. Conheça pessoas e vai até assistir o jogo do Corinthians com o seu colega, né, lá no Itaquerão, que você não seja corintiano, só porque é bom estar junto com um colega experiente, de trocar ideia, de fazer amizade. Eu acho que isso faz a diferença. Muito bom. Então, vou até mandar uma mensagem específica para os novos advogados. Visitem regularmente o site da LBCA. Nós temos sempre muitas vagas para profissionais da área de Legal Ops, da área jurídica, profissionais que gostam, que desejem trabalhar com tecnologia e inteligência artificial no seu dia a dia, né? Então fazer o merchan da casa também, o RH assim, me cobra se eu não faço isso. E para quem é bom sempre vai ter espaço, né, Ricardo? Sempre vai ter espaço. A gente sempre precisa de gente, contratar gente, e a gente precisa de gente boa. Então, assim, para quem é bom, sempre tem espaço. E os estudos, Felipe, mostram isso. A inteligência artificial, ela precisa ser treinada de forma específica. Esse final de semana eu estava lendo o quão a gente ainda vai conhecer a transição energética. O quão isso ainda vai ser uma realidade. Então, nós precisaríamos de profissionais especializados em contratos, especializados em práticas ESG, em sustentabilidade. E aí, ainda que você tenha uma ferramenta que revise contratos, a cada nova mudança na sociedade, essa inteligência artificial vai ter que ser treinada e retreinada. Então, para qualquer lado que eu olhe do direito, eu vejo muita tecnologia, mas eu vejo os advogados. Sim. Nós participando ativamente. Além disso, a inteligência artificial, no meu entendimento, não vai mudar, infelizmente, a nossa cultura litigiosa. Nós temos vigentes 82 milhões de processos judiciais. Então, para o meu filho, para a sua filha, Samuca, ainda eu acho que assim, demanda tem no contencioso e no consultivo. É o que a gente aprendeu na faculdade. As relações sociais mudam, o direito está lá. O direito chega depois, né? Com a legislação, mas a gente vai estar lá. Muito obrigado. Eu vou pedir então para que vocês façam aí a sua mensagem final de agradecimento. Deixem também os seus contatos para quem quiser interagir com vocês. E muito obrigado mais uma vez. Samuel, depois o Felipe. Eu agradeço a LBCA, sempre na vanguarda, né? Preparando aí eventos, trazendo esse contexto, agitando o contexto jurídico e influenciando os demais escritórios também acabam sendo influenciados, né, pelo posicionamento da LBCA. Então, parabéns aí por esse podcast também, Ricardo. Você é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, e os advogados da LBCA também, estagiários, meus parabéns aí para vocês. E eu deixo aí meus contatos no LinkedIn. Fiquem super à vontade, tenho o maior prazer de trocar experiências, da gente poder conversar, e agradeço mais uma vez esse convite, agradeço o Felipe aqui de dividir essa mesa. Valeu, Samuel. Felipe? Também agradeço o LBCA, o Ricardo, foi muito bom fazer esse bate-papo aqui com o Samuel, eu aprendi demais, acho que é importante a gente trocar essa ideia, a gente aprende muito. Meus contatos também acho que é o jeito mais fácil de me encontrar é lá no LinkedIn, Luiz Felipe Tacitânia, estou sempre postando lá as coisas, as ideias. E aí me procurando lá, só não pedir emprego, hein, gente? Porque todo mundo só entra lá para pedir emprego, né? Mas se precisar conectar, conversar, a gente está lá para fazer isso. Muito bom. Obrigado, Samuel. Obrigado, Felipe. Para você que está nos assistindo, muito obrigado. Eu vou fazer aquela, né? Deixe o seu like, curta, compartilhe, independente do canal que você esteja assistindo, quando você estiver assistindo, onde estiver assistindo, compartilhe. E eu recomendo fortemente que você siga esses dois profissionais que são referências para mim e para o mercado jurídico. Esse é o LBCA Cast, o seu programa, o seu ponto de encontro com direito, tecnologia e, claro, um ótimo papo. Até o próximo. Valeu!